Esta é a era dos pastores do diabo, os ministros luciféricos, a igreja que prevaricou contra o Criador, a igreja apóstata, a igreja que dorme, mas infelizmente não tem azeite na sua botija para o momento em que o noivo estiver à porta. Quero fazer uma oração por você que acessou esse vídeo neste momento, aonde você estiver. Pai amado, querido e santo, peço pela vida do meu irmão, da minha irmã, dessa pessoa que agora mesmo está ouvindo esse vídeo. Quero te pedir que guarde ele, guarde ela, em todos os lugares de sua vida, em todos os anos aqui na Terra. Que eles andem no fluxo da tua vontade, que o cérebro deles funcione e que possam estar conectado contigo e com o universo, e que a tua luz resplandeça em suas vidas, e que sejam frutíferos, e que eles tenham constantemente fé, esperança e amor, esses três, mas que o amor que é maior norteie a vida deles. Guarda todos os teus filhos, como sempre guardaste, e não deixaste perder-se a não ser o filho da perdição. Fica conosco neste dia. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Olá, sou o pastor Frank Lima. Você é bem-vindo a mais um vídeo do canal Abrindo a Mente. E eu gostaria que você abrisse sua mente nesta manhã, que você possa entender a mensagem do Pai para você. Você que ama a verdade, você que ama a liberdade, você que pratica o amor, você que tem esperança e que tem fé, então, que o Pai venha direcionar você nesta manhã a isto. Eu quero despertar a sua mente, você que quer o verdadeiro evangelho. E Jesus falou para a samaritana, o dia já veio e a hora chegou, que os verdadeiros, você é o verdadeiro? Ele disse, os verdadeiros adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E ele disse, o momento chegou e o dia veio em que a adoração não é no templo e nem no monte. Então você que está no templo, saia do templo. Você que está no monte, saia do monte. Já está dentro de você. 1 Coríntios 3,16. Você é o templo do Espírito Santo. Você tem a unção do Santo e sabe tudo. O Espírito Santo enviado por Jesus lhe faz lembrar de todas as palavras dele. Jesus disse em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai senão por mim. João 8,32 está escrito, conhecereis a verdade, aliás, e a verdade vos libertará. Então, o que você precisa, você já tem. Já está dentro de você. Você tem a Bíblia, você pode ler a Bíblia. Você tem a cabeça para pensar. Pesquise, estude. Porque quem lê entende, quem não lê acredita. Aquele que não lê se torna escravo daquele que lê. E aqueles que leem ou falsamente leem e doutrinam e sabatinam, dizem que têm o conhecimento. Mas a verdade é que os líderes estão dominando as massas. E esses líderes de hoje usam a Bíblia, mas não são servos do Criador de todas as coisas. Quem faz o pastor? É Deus, o povo, a cultura? Ou o pastor é que faz as ovelhas? Quem que faz quem? Olha, quem faz de fato o pastor é Deus. Agora, quem corrompe o pastor, primeiro é ele próprio. Quando ele se internece, se encanta e se torna narcisista e se enche de glória pessoal, ou ele começa a pregar e fica pensando que o poder é dele, porque a maioria desses pastores só conhece a palavra graça como expressão semântica, mas eles não creem na graça, porque isso. Quem crê na graça de Deus não explora ninguém, não vive para o dinheiro, não vive para ficar rico,
tem prazer em que cada um progrida, não acha que o dinheiro de Deus tem que ser posto em gasofilácio, sabe que se você for, como Jesus ensinou, andando pelo caminho, se você não deve se desviar do caído, como fez o sacerdote nem o levita, mas deve fazer como o herege samaritano, que Jesus não quis saber qual era a doutrina do cara. Ele era verdadeiro, porque a verdade é manifesta não através de doutrinas, mas da prática do amor, da fé que opera pelo amor, que levanta o caído, que cuida do caído, que atende o necessitado, que bota o dinheiro dele na estalagem e diz: quando eu voltar, se ele tiver te custado mais do que eu deixei, me fala, porque eu vou ressarcir tudo. O evangelho é abominado, infelizmente, nas igrejas. Eu procuro um DNA de Jesus na maioria das igrejas e não acho um único DNA de Jesus Então nas não igrejas. é um bom negócio falar de Jesus nas igrejas, hoje em dia. Olha, eu passei 30 anos da vida, desde 18 anos, quando eu entrei na televisão, de graça, nunca pedi nada a ninguém, sempre me levaram. E eu terminava os meus programas em rede nacional para todo lado. É que a moçada é muito nova, esqueceu de tudo, não sabe de nada, e esse país não tem memória. Sim. Não tem memória nenhuma. É. Você tem que repetir tudo outra vez. Parece que o que eu estou contando aqui, que devia estar escrito em tudo que é lugar, eu tenho que repetir, porque não há memória. É. Pois bem, eu terminava os meus programas durante 30 anos ou mais, dizendo: procure a igreja evangélica mais próxima da sua casa. Você deve lembrar disso. Você era jovem, novo, mas você devia assistir o programa Paripense, que estava em todos os lugares, e até na TV Globo, de graça. Eu abria a programação da Globo todo sábado de manhã, de graça, a convite deles. Eu tinha uma sala dentro da Rede Globo. Como aconteceu isso? Para atender pessoas. Porque a Globo sempre foi para os evangélicos, não, né? Ela sempre foi assim para os Malafaias, para os Macedos. Comigo, não. Comigo ele sempre seria esse cara de coisa com coisa, a gente quer ele perto da gente. Quem me levou lá a primeira vez foi um convite do Dr. Roberto Marinho, quando ainda vivia. Depois eu fiquei amigo do João Roberto, que é o presidente da Globopar, um dos filhos dele, por causa do movimento Viva Rio, que éramos Betinho, Rubens César e eu, tocando aqueles projetos sociais no Rio de Janeiro, e eu com um monte de projetos, incluindo a Fábrica de Esperança. Mas hoje em dia você investir dinheiro em pobre necessitado é jogar dinheiro fora. Para a cabeça desses caras, eles querem que o pastor tenha uma Ferrari, que quando pare na porta da igreja tenha um tapete vermelho para ele entrar cheio de brilhantina, adorado como uma divindade. É um negócio nojento, diabólico, mas ninguém enxerga isso. O herege sou eu. O herege é Jesus. Eles só não mandam me matar porque a Constituição não deixa. E eles seriam presos. Mas se fosse há algum tempo atrás, com menos proteção constitucional, cara, eu já tinha sido eliminado há muitos anos. Você me lembrou o padre Júlio Lancelotti, porque ele falou assim, quando vocês quiserem me matar, vocês vão conseguir, porque eu sou um padre, eu tenho mais de 80 anos e eu não vou lutar contra. Então, quando vocês quiserem me matar, vocês vão conseguir. É fácil, né? Ele falou, ele só sobrevive pela graça de Deus. Falou, eu tô lá, eu dou café da manhã todo dia pros moradores de rua, 6h30, na capelinha de Belém lá. O cara tá lá, tá lá. Então é Deus que guarda ele, né? Porque eu nunca vi um cara que tem tanta gente odiando ele pelo trabalho que ele faz com os moradores de rua, cara. E depois do fenômeno bolsonarista, aí é que ele ficou odiado mesmo. Mais ainda. Como eu, durante aquele período, foram milhares e milhares e milhares, não é hipérbole. Ameaças. Não, ameaça eu nem ligo, porque eu tô vendo, a minha casca é muito grossa. Eu tô vindo lá, andei com os dinossauros, meu irmão. Sim, São Sebastião sabe que uma flecha a mais em mim não significa coisa nenhuma. Quebra quando entra. Pá! Arrebenta, eu não sinto nada. E eles sabem que eu também não sinto nada. Agora, foram embora me chamando de diabo, anticristo, de tudo que podiam me designar.
E eu me importei? Não, estou aqui, vivo, alegre, 70 anos de idade, com o evangelho queimando, ardendo no meu coração, com Sim. toda a força do poder de Deus, e vai ser assim até o último dia da minha vida. Agora, eles odeiam, como Paulo diz, nenhuma novidade. Todos quantos queiram viver justa e piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Uma das mensagens mais recorrentes de Jesus para os seus apóstolos foi: sereis perseguidos, sereis odiados. Isso está repetido nos sermões escatológicos. Se não acontecer, isso está errado. Está errado. É sinal de que assim fizeram com os falsos profetas que viveram antes de vós, que são os que vivem adulando e sendo adulados. Mas se você prega o evangelho, meu Deus, Caio, eles vão te odiar. não sei se eu vou conseguir estruturar a pergunta, mas é uma coisa que você estava falando dos bons tempos, dos anos 70, anos 80, do Evangelho. Eu não sei se serviu de base, é o contraponto que eu quero fazer, se esse Evangelho pregado com transformação, evidentemente com comportamento moral, aceito pela igreja, aquele tempo não pode fumar, não pode beber, não pode dançar, não pode se divertir, não pode ter vida. Esse tempo onde o evangelho, o crente era conhecido puritanismo, pelas exterioridades Exatamente. farisaicas. Exatamente. Pelos filactérios, pelo tipo de roupa, por isso Isso ou por não aquilo. serviu assim de um recalque naquele tempo. E agora essa geração está saindo de uma forma um pouco diferente, mais neurótica, mais, como eu posso dizer, está colocando essa pulsão que eles perderam. O sintoma emergiu na história. Exatamente. Entendi. Agora está vindo na história por conta de um recalque eu acho de outras décadas. que o possível recalque, o tempo do possível recalque já passou faz tempo. O que se instituiu foi a canalice geral mesmo. Foi a falta de caráter. Foi a morte da alma. Foi a mentira e a fachada, exatamente como Jesus diz em Mateus 23, ai de vós, fariseus hipócritas, que dais uma volta ao mundo para fazer um prosélito e o tornais 2 vezes mais filhos do inferno do que vós mesmos. Na realidade... Tá ali, tá escrito, né? Está escrito. E tem muito mais. Eu citei um verso no meio de uma multidão de versos esmagadores que encurralam todos os demônios travestidos de líderes cristãos nas igrejas, os mentirosos, usando o nome de Jesus e mentindo em nome de Deus, todos os dias tomando o nome de Deus em vão, e fazendo uma geração ficar cada vez mais piorada. Geração após geração, eles pioram, eles não melhoram. Alguns deixam, aí o cara diz, não, ele foi salvo porque ele usava crack e não usa mais. Parou de usar crack, mas se tornou um crack da mentira, do engano, do engodo, da malícia, da maldade, da ambição, da ganância, do amor ao dinheiro, da promiscuidade, da traição. Aí, meu Deus, o crack, que é um horror, fazia menos mal a ele, fazia mal ao corpo dele, do que essa outra droga, licenciada dentro da igreja, Exato. que está presente em todo lugar e é adulada nos púlpitos. Agora, quem quer que esteja nos vendo está dizendo, olha o herege falando. Agora, eu sei que eu estou falando a palavra do Evangelho de Jesus, sei que os principados e potestades me aplaudem nos céus, sei que o Senhor Jesus está aqui em mim e que a presença dele está entre nós. Agora, eu não estou preocupado com ninguém, eu não vim para querer maiorias humanas. Eu, com Jesus, sou maioria no planeta inteiro. Sozinho, sou mais do que o mundo inteiro que venha contra mim, porque mais são aqueles que estão comigo do que aqueles que vêm contra mim, e maior é aquele que me habita do que todo o contingente dos que queiram me destruir, me enfrentar, ou me caluniar, ou me associar a qualquer coisa mentirosa, maligna e pervertida. E o meu coração nem estremece.
Eu durmo em paz, eu sei em quem tenho crido, sei que Ele é poderoso, sei que o meu depósito está guardado, sei que nada pode me separar do amor de Cristo, nem homens, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem coisas do presente nem do porvir, nem altura, nem profundidade, nem morte, nem vida, nem qualquer outra criatura de qualquer natureza ou dimensão ou mundo paralelo, nem demônio de nenhuma casta ou poder, nada. Eis que eu vos dei autoridade, eu recebi, pratico, e eu nunca vi demônio não correr de mim. E não é por causa de mim, é por causa da graça de Deus em mim. É o mais valente vivendo em mim. É o poder do mais valente me habitando que apavora infernos. Por isso, inferno para mim não me diz nada. Eu entro e saio e acho pastagem. Eu gostaria, em primeiro lugar, lembrar a você essa verdade. Os pastores se corrompem. Por que que eles se corrompem? Primeiro, porque um membro da família primitiva que corrompeu os demais homens e impetrou religiões, e também foi o primeiro pedreiro, segundo a Bíblia, foi Nimrod. Ele desafiou Deus e foi o criador das primeiras religiões, das civilizações. Então a corrupção veio daí. E aí o que acontece? O próprio Davi se corrompeu. Davi, que era valente, que cria em Deus, Davi que matou Golias, o próprio Davi se corrompeu pelo poder. Ele foi fazer um recenseamento e contar quantos estavam com ele. Deus repreendeu, mas ele contou a si mesmo. Davi viu a mulher de Urias, o melhor guarda que ele tinha, que amava Davi, e pegou a mulher e botou o amigo dele na frente da batalha para morrer. Moisés se corrompeu. Moisés pegou os mandamentos e transformou em 613 preceitos da lei do Talmud e passou a contradizer as coisas que Deus disse. E Jesus não atendeu a Moisés. Disseram, esta mulher foi pega em ato flagrante de adultério, a lei de Moisés manda que as tais sejam apedrejadas. Jesus não atendeu, perdoou a mulher. E Jesus falou em João capítulo 10, eu sou o bom pastor, todos os que vieram antes de mim foram ladrões e salteadores. De uma certa forma Moisés roubou a glória que era para Deus, querendo ou não, foi Jesus que disse, eu acredito mais naquele que morreu na cruz por nós do que no próprio Moisés. Se é para ficar entre Moisés e Jesus, eu prefiro Jesus. Então o que acontece? Constantino, tendo uma suposta visão de uma cruz e disse, por este sinal vencerás. Ele saiu na corrida das cruzadas, das matanças, para matar outros generais, se tornar um imperador e pegar as crenças da época de Nimrod, dos impérios egípcio, assírio, persa, grego, babilônico e romano e juntar tudo no liquidificador da fé e montar o cristianismo. Pegou Jesus, pegou os apóstolos e pá, tocou junto. E aí, ele agora isentou de impostos as igrejas que fossem servir a Cristo. E depois veio o papado, do cristianismo, do catolicismo. E aí depois do papado e do catolicismo, o monge agostiniano Martim Lutero iniciou o protestantismo junto com os cavaleiros templários, que o guardou de ser morto da Santa Inquisição, da Igreja Católica. E veio daí um protestantismo que nem de longe bate com a igreja do primeiro século dos apóstolos de Jesus e uma multidão de 5.000 que se espalharam pelas casas. Não bate mais. A corrupção foi geral e total. Eu, com 16 anos, mergulhei nessa fé, no meio dos líderes. Com 21 anos, me tornei líder. Fui no Ceará o líder mais novo durante 8 anos, na Assembleia de Deus, Ministério Templo Central, que é Belém. E no Rio Grande do Norte, quando eu comecei com o Novo Convertido, a Assembleia de Deus, Ministério Missão, que é a mesma Belém também. E aí, eu tive a chance de me corromper, mas o período em que eu fui líder, ao invés de eu ir pela cabeça dos outros e comprar a Hilux, que no caso era D20, e construir uma casa na praia, longe dos irmãos, para ninguém me censurar e fazer tudo aquilo, eu ajudei os carentes. Uma opção minha, não é que eu sou melhor do que ninguém, outros já fizeram isso antes de mim, inclusive o Messias ensinou isso. Então não me corrompei. Lutei para a convenção receber a igreja, a última igreja, depois de 8 anos, e fui ser itinerante, mas não tinha dinheiro
Trabalhei 2 anos numa loja, uma locadora de vídeo, para juntar algum recurso para iniciar como itinerante. Vendi a loja para o meu irmão mais velho aqui, onde eu resido, Lagoinha Quixeré, região Jaguaribana, Ceará. Na época, no ano de 2007, vendi por R$ 7.000 essa locadora de vídeo. Comprei uma mala, um celular, gravei uns DVDs, fui morar em São Paulo e passei a pregar. 10 anos, eu vendo que os pregadores cobravam cachês altíssimos, e eu preguei em Camboriú, a minha primeira palavra está no canal. E eu tive a chance de ser pregador em Camboriú. O pastor Reuel disse, não vou largar a mão de ti. E vários pastores me parabenizaram, fizeram agenda para eu pregar nas igrejas em Camboriú. E comecei a pregar, começando pela igreja em Nova Camboriú, com o pastor Raimundo Nonato. E fiz o percurso de umas 33 igrejas, preguei em outros ministérios, entre Camboriú e Balneário. E terminei na igreja Jardim Tatiana e do pastor Davi. Isso lá em Camboriú. Mas assentei no coração não retornar ali, não continuar ali. Eu estive 3 vezes lá. Retornei lá. Eu fui a convite de uma sócia fundadora, irmã de Davi Miranda, Araci Miranda, a mãe adotiva de Sofia Cardoso, ela disse que levou cantores e pregadores ali para Camboriú, que dava o seu dízimo em Camboriú de R$ 22.000 na época. Isso ela falou, profetizou para mim em 2008, na rua Conde de Sarzedas, em São Paulo. E ela disse, hoje você vai almoçar comigo, vai na minha loja, e hoje eu vou falar de você para o pastor Cezino. Eu fui em 2011 para lá. Então eu tive a chance de crescimento. Eu conheci as lideranças, mas eu vi a maçonaria em peso ali. Eu vi a corrida só por dinheiro, a humilhação que os verdadeiros líderes sofriam. Como o pastor Raimundo Nonato e outros, que na festa em Camboriú eles vendiam tique, refeição e até balinha, coisinhas para ajudar na missão. Só que toda a riqueza recolhida não era distribuída em 74 pontos de missão de Camboriú. Era dividido entre a família Cezino. Em todo o departamento tinha quadros dele. Foram pessoas de lá e pastores que falaram para mim aquilo. E que as mensagens de prosperidade financeira e de um lençol para tirar tudo das pessoas começou com Napoleão Falcão, segundo os pastores lá. Eu perguntei se era o Feliciano. Enfim, resumindo, eu vi a corrupção ali em Camboriú e não quis continuar como pregador ali. E preguei contra as mensagens de prosperidade. Sonho de José, promessa não cumprida, Mefibosete na mesa do rei, Lodebar nunca mais, dia da vitória, dia da virada, restauração, restituição. Esses temas que Abílio pregava, que Elson de Assis pregava, que Adeildo Costa pregava, que a maioria deles estavam pregando, eram mensagens de autoajuda, de pessoas que se corromperam por dinheiro. Eu rejeitei também. E, enfim, aqui quando eu retornei às minhas raízes, onde eu nasci, vindo de São Paulo, um período que eu estava fazendo campanhas de quilo no meu carrinho velho, levando algumas pessoas para o hospital, evangelizando, e eu tive um acidente. Enquanto eu me recuperava, os obreiros me chamaram para montar uma igreja. Eu deixei em 2014 de fazer parte do sistema, de ir para a Assembleia, deixei de ir para as convenções, para as reuniões de obreiro, e fiquei com a minha família. Eu tenho a minha carta, minhas credenciais de pastor, mas eu deixei de fazer parte do sistema. Então, me pediram para montar uma igreja, eu falei, só monto se for para falar a verdade. Concordaram. Fiz um estatuto que tudo que rendesse era para ajudar pessoas carentes, qualquer um que precisasse. E quando pudéssemos, compraríamos um carro para fazer campanha de quilo, para não deixar faltar o pão de ninguém. E anualmente fazer uma casa para quem não tinha. Mas com um mês, um deles, que já tinha se apossado da tesouraria, e a igreja, nós começamos a igreja lotadinha de gente. Bem lotadinha, as pessoas sabem disso. Meu sobrinho era secretário e estava lá e sabia disso. Mas aí eu vi eles cochichando e disseram que queriam, os líderes comigo, né? O meu co-pastor e um evangelista, que eu consagrei evangelista, era diácono. Eles disseram, queremos uma igreja igual às outras. E uma igreja que mude a presidência. Eu falei, não, na hora certa muda. Né? E estávamos iniciando, e o evangelista, que era diácono, já queria talvez se tornar presidente no meu lugar. Era a Igreja Messiânica Povos no Caminho. E eles disseram, e esse modelo de ajudar carentes nós não queremos. Nós queremos uma igreja igual às outras, que dê o dízimo para os líderes. Aí eu falei para eles, então eu estou fora de vocês. E saí fora. Então ficou por aí. Mas também acabou. Algumas pessoas me seguiram, eu arranjei um salão, mas não tinha como manter.
porque eu não tinha salário fixo. Eu não sou lojista que vende material invisível, então passamos uns dias, um maior labor para pagar o aluguel de um local, que ainda umas pessoas estavam ali comigo, outras que estiveram com eles se acabaram por lá, acabou-se o trabalho lá. Eu findei aconselhando eles, cada um que tem a Bíblia na mão, e viver suas vidas e dizer, como disse o Timóteo, a Lloyd, a Eunice e os irmãos que diziam, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E, enfim, não foi no templo que sobreviveram, né? Enfim, mas até aqui o Pai me guardou da corrupção. Eu estou aqui no YouTube, é claro que o YouTube não vai aceitar se falar tudo, mas aqui dá para falar 99% de verdades. Então, é isso aí. Uma segunda coisa que eu queria falar, além de dizer que os pastores se corrompem, o sistema corrompe eles, de uma forma geral, porque o sistema é assim, os mais bem intencionados que querem ganhar almas para Jesus, passam a ganhar almas para eles, para ser escravo deles e dar uma vida luxuosa. E em segundo lugar, gostaria de dizer que os pastores, eles são os modelos daquela parábola do samaritano, que o judeu foi para Jericó, foi apanhado pelos assaltantes e passou, o sacerdote viu ele, passou de largo, de longe, não ajudou. Depois veio o levita, olhou, passou e não ajudou. E veio um samaritano, que era da aldeia de Samaria, que tinha se dividido com Judá, que era outro povo de Jacó, que estavam separados agora, eram inimigos, mas foi lá e ajudou aquela pessoa e fez tudo. Então, por onde eu passei pelo Brasil, alguma pessoa que faz algum ato social ou tenta ajudar é exceção. A regra geral é que os pastores passam de largo e não ajudam os necessitados. Este foi o motivo maior em que eu, em 2014, falei para minha mãe, mãe, eu vou estar em casa com a minha família, trabalhando com as minhas mãos, vou deixar de ir para as reuniões dos obreiros e vou deixar de fazer parte do sistema, estarei com a minha família, servindo a Deus. E mamãe disse, então, você acha que os outros estão errados e você está certo? Eu falei, mãe, o que acontece é que por onde eu passei, os líderes ficam milionários e tem uma multidão de gente carente e ninguém ajuda. Aí mamãe, então eu estou aprendendo errado, você quer dizer que não é para ir para a igreja? Falou muita coisa e até passou uns 5 anos um pouco diferente comigo, mas depois a gente conversou e tocamos o barco. Meus irmãos também estranharam, 5 anos estiveram um pouco diferentes comigo. Meu irmão mais velho estava quieto, recentemente explodiu comigo também, falou um monte de coisa, não gostou, nem sabia do canal, mas não gostou, ficou contra mim. Ele e o restante tudo da religião, né? Para variar, né? Para variar. Quando eu saí do sistema, as pessoas passavam, não queriam dar paz para mim, mas aqui eu sou pioneiro. Aqui é a igreja que tem talvez uns 1000 membros, uma das igrejas, a igreja que era a principal. Eu passei 1 ano evangelizando quando eu era novo convertido e sempre vinha aqui e fazíamos uma cruzada quando eu vinha aqui e sempre investindo aqui nessa igreja, né? Mas as pessoas têm uma memória curta e esquecem tudo, né? E eu seria alguém de credibilidade para isso. Mas, felizmente, com um acidente que eu tive, contraí umas dívidas, tenho umas contas atrasadas, faz uns 10 anos que eu trabalho pagando conta e ainda tem. Eles acham, alguns, né, como o meu irmão mais velho, que se eu tenho alguma conta atrasada é da minha índole, é ser mau caráter. Eu nunca fiz negócios. O único negócio que eu fiz foi montando negócio com a Herbalife, minha esposa e eu tive um acidente, tive uns prejuízos aí e atrasei umas contas só isso. Até então, de 16 anos até 38, só trabalhei para o Evangelho e de mãos vazias. Nunca cobrei um centavo para pregar. Então, os pastores passam de lado. Aquela palavra de Malaquias, capítulo 2, que diz assim, esta palavra é para vós, sacerdotes. E o contexto do capítulo 3, a partir do versículo 10, quando Deus falou, vocês se desviaram dos meus caminhos, roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais nos dízimos, nas ofertas que da alça. A alça da bolsa que estava na mão dos sacerdotes, não era dos pobres não. Dízimo e ofertas alçadas, referente à alça da bolsa que já juntavam prata e ouro, além de trigo e cevada e tudo, e não partia com os carentes. Então essa é uma realidade. Os pastores se afastam, não fazem como os apóstolos, que quando pegava o valor das herdades, repartiam com cada um, e ninguém tinha falta de nada. E era partir do pão de casa em casa, Atos capítulo 2, versos 30 em diante. Em terceiro lugar, a fé e o amor que andam junto com a esperança,
não é praticado pelos líderes. Eles ensinam tudo, destilam teologia, mas o amor verdadeiro eles não praticam. Eles não se condoem das pessoas. Eles driblam, eles disfarçam, eles administram, eles fazem tudo. Uma vez eu preguei numa grande igreja, lá em Santos, e eu disse que o amor tinha de ser praticado. E que o amor era as boas obras, era socorrer o carente, era dar o mercantil daquele que está faltando, o gás de cozinha daquele outro, ajuda para aquele que precisa comprar o remédio, era não deixar faltar o pão do outro. Eu expliquei, no final o pastor assumiu o microfone e disse, tudo que este homem de Deus falou é verdade. É verdade, ele falou, inclusive, eu quero pedir aos irmãos agora que se alguém tem alguma coisa contra alguém, não consegue perdoar, está faltando amor, venha que eu vou orar por ti. A gente tem de ter amor. Eu pensei que ele ia repartir alguma coisa, mas não fazem, porque estão corrompidos. O Caio Fábio, da década de 80, por aí, ele tinha uma sala nos estúdios da Rede Globo para ele ensinar a palavra, porque ele praticava a caridade e o amor. Ele ajudava as pessoas carentes. E a própria Rede Globo, o próprio Roberto Marinho que o convidou, via virtude nele, porque no Macedo e no Malafaia, os caras só queriam grana, mas Caio Fábio queria investir o que tinha nos carentes. E por isso, ele era um cara, e sempre foi muito respeitado e alvo de muita pedrada. E deixou um império. E quando ele pisou na bola, ele contou tudo que ele fez, abriu mão de um império, foi viver a sua vida e falar do evangelho. Deixou o sistema, porque ele viu que o sistema, a malha é corrompida. Não tem jeito de segurar, não é? Os pastores junto a ele, e ele mesmo sabe que os líderes queriam matá-lo se pudessem, mas daria muito na vista, né? Mas a vontade que os líderes tiveram foi de matar o Caio Fábio. E também, os líderes na época mataram a Jesus. E todo líder que se postar como um pastor para falar a verdade contra essa súcia, contra essa gangue, essas quadrilhas religiosas que tem por aí, a vontade que as pessoas têm é de triturá-lo vivo, é de esbagaçá-lo, é de esmagá-lo com todo o poder. Não sei se foi isso que aconteceu com o ex-bruxo tio Chico, pastor Francisco Vieira, né? O Caio Fábio, que foi um líder que saiu do sistema e ele, no meio do sistema, tentou praticar o verdadeiro evangelho, foi chamado de diabo, de falso profeta, de anticristo, e o que você imaginar. Eu sei que algumas pessoas não me xingaram desse jeito, mas já tiveram bastante ódio de mim, porque gostavam de me ver pregando nos púlpitos, somando na Assembleia de Deus. Mas eu já falava tudo o que eu falo hoje, mas porque eu estava do lado de lá, eles diziam, você tem razão, você é muito profundo. Mas quando eu saí do sistema, aí então passaram a se ofender com o que eu falo, né? Uma boa parte de gente. Então, para concluir, as pessoas que vão para essas igrejas que estão aí, que são as igrejas, eu diria assim, são filhas de Nimrod, filhos de Constantino, e não do Messias. O comportamento é totalmente diferente do que o Messias ensinou. E são idólatras, servem a homens, segundo Romanos capítulo 1. Eu quero que você seja espiritual e entenda o que eu estou dizendo. Não, mas você está falando contra. Não, eu estou falando a favor daquele que quer ser fiel. Não é no templo e nem no monte que você vai conseguir servir fielmente ao Criador, mas é em espírito e em verdade. Aí sim, você dará os frutos do amor, a alegria, a paz, a longanimidade, que é a capacidade de suportar a ofensa, a benignidade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio, a temperança, fluirão na sua vida, sem o viés de um homem na sua vida, sem um mediador de você, sem ter um padroeiro, sem ter um pastor, um pai, alguém lá cuidando de você. Que o teu pastor seja o Criador, seja apenas Jesus, e sim. Essa é a verdade. E para eu falar isso, não estou recebendo nada financeiramente. Não estou falando para fazer mal para ninguém, mas eu estou falando baseado nas palavras do Messias, que veio libertar os homens, inclusive das religiões dos homens.
Tiago diz que a religião verdadeira é amparar a viúva, o órfão e guardar a língua do mal. O que você quer mais? Jesus falou que no dia da recompensa vai dizer: venha para os fiéis, possuir o reino eterno preparado para ti, desde a fundação do mundo, antes de Gênesis, que já tem um lugar para você. Porque você dá pão a quem tem fome, água a quem tem sede, ajuda o doente, visita o preso e é hospitaleiro. Ele não disse que era para você ser dizimista em igreja, ir para templo, vestir roupa de crente, dar testemunho de crente, entregar folheto, evangelizar a evangelização do templo. E o evangelismo, Jesus disse, é levar as boas novas a toda criatura, mas o que fazem não é isso, é trazer as pessoas para dentro de um redil, para dentro de um curral, de um templo, para que essas pessoas sustentem a riqueza deles. E a prova é essa. Esse sistema tem os homens bem cuidados. Esse paletó que eu estou usando aqui, eu acho que eu ganhei ele de presente há 20 anos atrás. Você pode ver que é um terno de um defunto, de um morto, certamente. Essa blusa aqui que eu estou... Acho que eu comprei no bazar uns 10 anos atrás. Eu não lembro, na minha vida, de ter nem comprado roupas para mim. Esse boné aqui não é para fazer charme, que eu estou meio calvo, eu não quero mostrar a careca, senão vai encandear as pessoas. Entendeu? Então... mas as pessoas gostam de ver um terno. Mas por que gostam? Porque desde o início das igrejas que eles nortearam a indumentária. Isso não tem nada a ver com o evangelho. O evangelho eu comparo ao amigo. Se você quer ser amigo de alguém, mas esse alguém é paralítico, dá para ser amigo. Mas esse alguém é cego, dá para ser amigo. Esse alguém é surdo, mas dá para ser amigo. Se o coração está batendo, se ele está vivo, está ali, você pode ter empatia, chamada entranha de misericórdia, ter amor, e amar aquela vida, aquela alma, sim. Mas o que acontece é que as pessoas que são amadas e têm amizades, eles têm de brilharem, eles têm de ser bonitos, eles têm de falar bonito, eles têm de ter talento, eles têm de estar nas mídias sociais, eles têm de brilharem, eles têm de ser influentes e, acima de tudo, eles têm de ter o Deus dinheiro, o Deus mamon. Então, com seu carrão, com seu relógio bonito, com seu anel bonito, com a sua roupa de moda, de marca, com tudo de bom, aí as pessoas querem ser amigas. Ainda farei um vídeo sobre a questão da amizade, que é muito controversa. Você não sabe quem é amigo. Diga-se de passagem, quem passou por esse drama referente à amizade foi o Whindersson Nunes. Não só ele, a maioria das pessoas. É muito complexa essa questão de amizade. Mas enfim, é isso aí, meus queridos. Quero que vocês digam nos comentários o que vocês acham. Sejam respeitosos. Isso aqui é para os meus amigos. Eu agradeço pelos 2.500 seguidores. Eu estou achando até muito quem fala a palavra que eu falo. Acho muito, porque os profetas, não estou dizendo que eu seja profeta, mas os profetas do passado, eles não tinham nada, não tinham nenhuma casa. E eu tenho uma casa, tenho uma família e um canal que também é minha casa. Com 2.500 seguidores é muita coisa, porque aqui eu não estou prometendo riquezas, eu não estou prometendo uma vida fácil. Não, eu estou apenas despertando as pessoas para a verdade. O meu grande abraço, o meu grande agradecimento, muito obrigado pelos 2.500 inscritos. Se quiser nos ajudar mais, torne-se membro do canal. E para vocês haters que passam xingando e falando, aqui não. Aqui não é o seu lugar. O seu lugar é a igreja do Macedo, do Silas Malafaia, a igreja do Agenor Truque, a igreja desses picaretas que tem por aí. Olha lá, aqui no meu canal é para quem quer despertar a mente, abrir a mente, sair da Matrix, sair da caverna de Platão. Eu aceito aprender, eu aceito sugestão, mas não apareça o filho do capiroto dizendo: você tem de se converter, vá se lascar. Quem tem de converter é você, seu pai, sua mãe, sua tia, a sua família, que tem de se converter. Não adianta aparecer alguém aqui dizendo que me conhece, que eu tenho de ir para lá, de ir para cá, que eu tenho não sei o quê, que eu tenho não sei o quê. Você não sabe da minha vida. Quem conhece são os meus amigos e não me criticam por isso. Tá certo? Então, é isso aí. Até o próximo vídeo. Grande abraço. Tamo juntos.